Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando com Dom Eduardo, que vem nos ajudando a entender essa questão de um projeto de vida, de repensar até mesmo a sua própria história, a maneira como você se organiza nas coisas, no seu trabalho e lógico, na sua vida espiritual também. Uma coisa muito bonita que a gente tem ouvido é o seguinte: a gente tem que ter a primeira noção, nós somos um presente de Deus, não é? Nós somos um dom. E nós, desde esse momento, desde essa consciência, pensar de fato, olha, como é que a gente pode agora organizar para que esse dom de Deus, de fato, se estabeleça melhor nos seus relacionamentos, na sociedade e assim por diante. José Edmundo Teixeira Rodrigues, ele é de Campinas, interior de São Paulo, pede a Deus sabedoria para que ele saiba gerenciar a própria vida. Está vendo só, Dom Eduardo? A pessoa já pede aqui a Deus que dê sabedoria para gerenciar aquilo que é mais importante. Um dos que legal, mais nobres pedidos. Exatamente, sabedoria. Isso aí, o mais nobre pedido para a gente. Ana Maria de Oliveira Barbosa, de São Paulo, capital, pede por ela mesma, por intenção especial, por toda a sua família. Isaura Dantas de Almeida, de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, pede por si mesma, por ela mesma, né? Pede pelo seu filho. Pede também, no caso do filho, pela cura do vício do álcool, pede por toda a sua família. Sandra Merri, ela é de Campinas, interior de São Paulo, pede pela vida e pela sua vida, por todas as suas necessidades, sonho, coragem, saúde, sabedoria. Marlene Terezinha Borghetti, de Taperá, no Rio Grande do Sul. Pede oração por ela mesma, proteção por toda a sua família que está viajando, pede a Deus pela proteção e também ela diz assim, na missa que vai na sua casa amanhã, pode ser que seja celebrada na casa dela a Santa Missa, claro. E também vamos pedir por intenção de todos aqueles que ligam, por isso, desde já, manda o seu pedido de oração para cá, 0 operadora 19 3871 9620. Além de você fazer o seu pedido de oração, você também vai concorrer ao livro do Dom Eduardo, sobre o qual estamos conversando aqui. Temos também um Facebook, não é, Will? Pessoas que já mandam o seu pedido de oração, colocando as suas intenções. Vamos ver, nós temos várias pessoas, deixa eu dar uma olhada aqui, várias pessoas que já curtiram. A Sueli Crispim pede oração pela saúde de sua mãe, que está fazendo seus exames, é idosa, tem 89 anos. Rita Albino pede pela minha conversão. Adelina Alves, bom dia, padre, gosto muito dos programas, peço oração por mim e por minha família. Bete Viana, Josilânia Eugênia, Edson Guimarães, também Marcela Alves, Alci Mendes Pereira, várias pessoas, Valentina Matos, todos, claro. Nós vamos apresentar aqui os pedidos de oração de todos esses nossos irmãos e irmãs. Vamos continuar o nosso bate-papo. Eu comecei, aliás, finalizei o bloco dizendo assim, que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa questão dos passos, né? Porque o livro, ele diz assim, que existe uma pedagogia dos passos em relação a um projeto em construção. Como é que a gente pode entender esses passos? Para responder essa pergunta, Padre Air, eu peço licença para dar uma noção geral de como está desenvolvido o livro, né? O primeiro capítulo dele trabalha sobre a vida, o valor da vida e quais são os argumentos ou as vantagens de ter um projeto de vida. Porque não adianta a gente começar a falar em projetos se a gente não está convicto de que é importante organizar. Então, esse é o primeiro capítulo, a motivação inicial, né? O segundo, terceiro e quarto capítulo o segundo capítulo, melhor dizendo, ele trabalha sobre os conceitos sobre etapas e dimensões. Ou seja, para que a gente organize a vida, a gente precisa saber aonde quer chegar, saber aonde está e fazer o processo da caminhada, né? Caminhar, andar, ter ações. Então, onde que chego? Lá, aqui e a dinâmica. O terceiro capítulo trabalha, cada terceiro, quarto e quinto, justamente isso. O terceiro capítulo vai falar sobre os sonhos, sobre metas, como a gente... O que são sonhos de verdade? Para a gente não misturar sonho com ilusão, sonho com fantasia, sonho... Aquela coisa de cinema, né? Aquela coisa de achar que todo sonho tem que ser realizado. Muito romantismo e Não, e a gente sabe que a vida não é assim. E às vezes nós, na experiência religiosa, espiritual, sabe que bom que Deus não atendeu todos os nossos sonhos e desejos, né? Porque a gente vai entendendo lá na frente, né? O outro próximo capítulo trabalha sobre a realidade concreta da vida. E aí vem o capítulo dos passos, né? Que é a quinta parte do livro. Que é a quinta parte, né? O quinto capítulo. Por que dos passos? Porque assim, nós somos pessoas, o ser humano é cheio de fantasia e desejo de atingir, principalmente na adolescência e juventude, atingir ideais. Mas se a gente não der passos, não chega lá.
né? Então, a pedagogia dos passos quer justamente dizer isso, que os passos precisam ser definidos de maneira muito concreta, que depois você, de um período, você pode medir. Fiz, não fiz, fiz 50%, né? Então os passos são concretos. Passos para a vida toda, mas passos também para o ano que inicia. O livro nos ajuda a organizar a vida ano a ano. Não é só assim, o que eu quero na vida toda. Mas nesse ano de 2015, o que você tem, o que você vai pôr como passos? Atividades concretas, ações. Os passos podem ser grande, pequeno, médio, depende de você, claro. Depende de onde você quer atingir. Mas os passos, eles exigem também, além de uma clara definição, eles exigem acompanhamento. E nesse acompanhamento exige perseverança sua. Aí entra um elementozinho que é muito difícil para nós, disciplina, né? Então, quem quer atingir um ideal tem que criar disciplina, porque você determina uma coisa para você, se você não tiver disciplina, não vai, aí você não atinge e você se frustra. Aí fala que a felicidade é impossível. Por quê? Porque lá atrás você esqueceu que o que você determinou tem que ter disciplina, né? Hábitos. Ou adquirir hábitos ou deixar hábitos, né? Quando são negativos. Então, isso tudo faz parte da pedagogia dos passos para se atingir os ideais, né? Agora, por exemplo, diante dessas questões, um determinado projeto, me organizei, fiz toda essa disciplina, eu posso voltar atrás? Claro. Primeiro porque o projeto é seu. Aí que está a beleza do projeto pessoal de vida. Não tem nada a ver com a questão eu diria, a frustração daquilo, eu não consegui. Então, a gente não pode associar uma coisa com a outra. Não, o projeto de vida não pode fechar a gente numa estrutura que eu não tenha liberdade de modificação. Ok. A gente fala muito disso. Há uma flexibilidade. O projeto de vida não é para pôr você numa caixinha, né, tirar a liberdade. Pelo contrário, aí que está a beleza, né? Deus nos deu a liberdade. E com essa liberdade eu organizo a minha vida. E quando eu percebo que um caminho é mais para cá, à luz da palavra de Deus, e aí entra a força da espiritualidade, porque não é esse livro, apesar do nome, não é um livro simplesmente de autoajuda, é a autoajuda à luz do projeto de Deus. E eu insisto sempre isso. O que Deus quer para você? A luz da palavra, do desejo de Deus. A gente, afinal de contas, rezamos todo dia, seja feita a tua vontade. Quer dizer, qual a sua vontade para o meu projeto de vida? Então, se alguma coisa não está legal, alguma coisa... Se você já tentou, mude, é seu projeto. Agora, dentro deste livro, eu até gostaria que o Luiz pudesse mostrar, não sei se vai dar para mostrar aqui agora, pelo seguinte, na página 127 dele, tem assim, projeto pessoal de vida mais propostas. Por que eu queria frisar isso aqui? Porque, pelo que eu entendi, né, folheando aqui, existem propostas específicas, só vou mostrar aqui, propostas específicas, não sei se dá para mostrar aqui, olha, para o trabalho da pessoa, é isso? Ela vai usar isso aqui como se fosse como eu diria isso, uma planilha de trabalho, não? Então assim, antes desse capítulo, existem duas tabelas que eu organizei. Antes dessa sétima parte. Tá? Antes da sétima parte, essas duas tabelas, uma para adolescente e outra para jovens e adultos. Quando então eu provoco a pessoa a pensar onde ela quer chegar, onde ela está e o que ela tem que fazer nas várias dimensões da pessoa humana, que eu também ainda não disse. A relação da pessoa consigo mesma, a relação da pessoa com os outros, com a sociedade, com a igreja, com Deus. Então, a gente faz um exercício, tem 2 cadernos aí que eles vão ser orientados para serem preenchidos. E depois desse capítulo, eu também recupero de outros materiais, de outros subsídios, outros tipos de projeto de vida. Então, são projetos alternativos. Eu faço o esquema da tabela, que para mim é muito prático, claro, né? E você vê, e você se organiza e se cobra. Mas tem outras maneiras de construir projeto de vida que não são do tipo da tabela. São perguntas e respostas. Claro. Então, eu trago mais 9 propostas. Até para dizer assim, existe o meu esquema, que eu acredito muito importante e fácil de se entender. Mas existem outras propostas de projeto de vida, né? Então, mas dentro disso aqui, são propostas que surgiram a partir de uma experiência das palestras, dos encontros, das formações que aconteceram. Exato. Né? Então, por isso que eu acho que tem um pouco mais de propensão. Certamente dá mais certo do que você
às vezes, não ter o projeto, não ter para onde caminhar, e você tem isso aqui como uma referência. Se você tem esses exercícios, por exemplo, que eu apresentei, é muito mais fácil de a pessoa se organizar naquele dia. Viu, Padre Jair? E depois outra, eu faço essa proposta a partir de uma experiência pessoal também, não é fruto de palestra ou só de leituras. De uma experiência pessoal. Eu já há muitos anos me organizo a partir dessas tabelas aí. No meu retiro de final de ano, que eu faço durante uma semana, além da palestra que eu estou ouvindo, eu vou me organizando. Eu faço uma avaliação da minha vida nas 5 dimensões da minha relação com Deus, com a sociedade, com o outro, com a igreja, com o meu ministério, e vou projetando para aquele ano seguinte. O que eu quero atingir? Aí, quando eu chego no retiro do final do ano, eu faço uma avaliação. Atingir 60%, 70%, 50%. Para mim, não é tão importante saber se eu fiz 100% ou fiz 50%. Para mim é assim, eu levei a sério aquilo que eu me decidi para mim. Aqui que está bonito o projeto de vida, porque é meu projeto de vida.